Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama biográfico chamado A Procura da Felicidade. Alerta de spoilers a seguir. Em São Francisco, 1981, o personagem principal do filme, Chris Gardner, vende um dispositivo médico para viver. Como uma rotina diária, ele deixa o seu filho Christopher em uma creche e depois vai para vários hospitais que podem precisar do equipamento que ele está vendendo. O problema é que ele precisa vender pelo menos um dispositivo por mês para sobreviver, mas quase todos os hospitais veem o equipamento como caro e desnecessário. Por causa do trabalho, ele tem que pedir a sua esposa Linda para pegar o filho deles na creche, apesar de Linda estar fazendo um turno duplo naquela noite. Enquanto janta, Chris encontra um cubo mágico, que naquela época ainda era uma novidade. Linda pergunta se ele já pagou os impostos, mas Chris diz a ela que vai pedir outro prazo, deixando Linda ainda mais estressada. Antes de voltar ao trabalho, Linda deixa Chris tentando resolver o cubo mágico, e ele acha aquilo razoavelmente fácil. No dia seguinte, enquanto anda pela rua, ele vê um homem de negócios com um belo carro. Chris pergunta ao homem o que ele faz para viver, e o homem lhe diz que é um corretor da Bolsa de Valores. Quando Chris comenta que o trabalho precisa de muito estudo formal, o homem responde dizendo que não é necessário, porque ele só tem que confiar nas suas habilidades matemáticas e sociais. Após a breve interação, Chris narra que as pessoas ao seu redor estão tão felizes e se pergunta por que sua vida também não pode ser assim. Na manhã seguinte, Chris diz a Linda que ele vai chegar em casa às 6 porque vai se candidatar para ser um corretor da bolsa. Linda acha isso ridículo e os dois acabam discutindo. Linda até diz a Chris que eles têm 2 meses de aluguel atrasados para pagar. Depois disso, Chris vai à corretora para fazer a sua entrevista. Entretanto, ele deixa o seu dispositivo médico com uma artista de rua, porque não quer entrar carregando aquele trambolho. Chris chama essa parte da sua vida de estúpida. Enquanto ele está sendo entrevistado para o trabalho, ele vê que por trás do entrevistador, a artista de rua está fugindo com o seu equipamento, o que faz Chris sair correndo enquanto carrega o seu formulário de inscrição. No entanto, a artista de rua consegue fugir e entrar no trem. No dia seguinte, Chris promete a Linda que venderá o aparelho naquele dia sem falta. Então, ele leva seu filho para a creche e lhe diz que a palavra felicidade não tem um porquê, ao contrário do que está pintado nas paredes da creche. Ele também conta ao seu filho sobre seu apelido Chapelão 10 Galões, porque ele era inteligente e era do Texas, onde eles usam grandes chapéus de cowboy. Depois, Chris vai encontrar o entrevistador Whitney Reynolds, com o seu formulário de inscrição preenchido, entregando-o pessoalmente ao seu colega Jay Twistle. Porém, a interação de ambos é breve, porque Jay está com pressa. Depois de entregar o formulário, Chris vê a artista de rua e um cúmplice carregando o seu dispositivo roubado. Chris os persegue com raiva, narrando que ele gastou toda a sua vida economizando com ele, então perder um deles vale mais do que um mês de compras. Depois de perseguir os dois, ele finalmente pega o seu dispositivo de volta, mas o problema é que agora ele tem 2 equipamentos, ficando cada vez mais longe da sua promessa de vender tudo hoje. Mais tarde naquele dia, Linda vê os 2 equipamentos e fica completamente desapontada. Depois de dar ao seu filho uma bola de basquete para o seu aniversário, Chris fala com Linda sobre o que aconteceu, mas ela não quer ouvi-lo. Na próxima cena, Chris tenta falar com Jay e enquanto ele está chamando um táxi, lhe fala sobre o formulário de inscrição que ele enviou há um mês, mas Jay lhe diz que ele tem que ir a algum lugar. Chris então vê isso como uma oportunidade de falar com Jay, dizendo que ele vai para o mesmo lugar que ele. Por causa disso, ambos pegam o mesmo táxi e Jay está focado em resolver o cubo mágico, enquanto Chris está falando das suas habilidades e personalidade. Chris pede para resolver o cubo, mas Jay não acredita que ele seja capaz. No entanto, Chris termina o cubo pouco antes deles terminarem a corrida, deixando Jay impressionado. Entretanto, com pressa, ele deixa Chris para trás, o que significa que Chris terá que pagar a tarifa do táxi. Parando em um semáforo, Chris sai do carro e consegue escapar com sucesso entrando no trem, mas mais uma vez ele deixa para trás o seu equipamento, depois que a porta do trem se fecha em sua mão. Naquele dia, Chris liga para Linda para pedir desculpas, porque não vai chegar na hora certa, mas Linda diz a Chris que ela e Christopher estão indo embora. Quando Chris vai para casa para encontrar a sua esposa e seu filho, descobre que eles já se foram.
No entanto, ele recebe um telefonema de Jay dizendo para escrever o número do seu telefone para que eles possam conversar amanhã, mas não há caneta e papel nas proximidades. Então, Chris tem que memorizar os números e ir a uma loja próxima para escrevê-los no papel. No dia seguinte, Chris confronta a Linda, que acaba de deixar o seu filho na creche. Mas depois que Linda diz que não está mais feliz, Chris lhe permite ir embora, mas diz que ela não pode levar o seu filho. Mais tarde naquele dia, Chris leva seu filho para casa, mas o proprietário pede a Chris o aluguel e Chris pede a ele que o deixe ficar lá por mais um tempinho. Então o proprietário concorda em deixá-lo ficar por mais 10 dias. Além disso, Chris promete pintar toda a casa para ele. No dia seguinte, enquanto pinta as paredes brancas, Chris ouve uma batida na porta e ao abri-la ele vê 2 policiais que lhe dizem para ir com eles até a delegacia. Chris paga a multa de estacionamento na delegacia com um cheque, mas o policial lhe diz que não pode liberá-lo antes de verificar se o cheque tem fundos. Chris não tem escolha a não ser ligar para Linda para cuidar do filho deles enquanto ele ficará fora durante o dia. Linda aceita, mas com a condição de que ela devolva o filho deles no outro dia, o que acaba sendo bom porque Chris acaba passando a noite na delegacia. No dia seguinte, Chris corre para sua entrevista com a mesma roupa que passou a noite na delegacia, pois não teve tempo de ir para casa trocar. Ele chega muito sujo e suado, para a decepção perceptível dos entrevistadores, mas apesar de tudo ele consegue fazer todos rirem. Depois, Jay parabeniza Chris por impressionar os entrevistadores sem usar os trajes formais, mas Chris lhe diz que ele vai pensar se aceita o trabalho, porque ele precisa passar um tempo trabalhando como estagiário, sem receber nenhum salário, e Jay insiste para que ele aceite. Após a entrevista, Chris vai direto para sua casa esperando a chegada da sua esposa e do seu filho. Linda chega com Christopher um pouco mais tarde naquela noite. Enquanto Christopher está dormindo, Linda diz a Chris que ela está indo para Nova York para trabalhar como garçonete. Chris concorda, mas somente se ela deixar o seu filho ficar com ele. Linda acredita que Chris pode cuidar do seu filho, então ela vai embora em lágrimas. No dia seguinte, pai e filho se mudam para um hotel próximo, com a ajuda de um amigo de Chris. Mais tarde, Chris leva o seu filho para jogar basquete. Enquanto joga a bola, Christopher diz ao seu pai que ele sonha em ser jogador profissional. Mas Chris diz ao seu filho que ele pode não ter uma chance. Entretanto, quando ele vê o rosto de tristeza na criança, Chris incentiva seu filho a não deixar que outras pessoas lhe digam que ele não pode fazer algo, nem mesmo seu próprio pai. Então, eles vão a um hospital para vender o equipamento médico, e o hospital concorda em comprá-lo, assegurando ao pai e ao filho pelo menos um pouco de dinheiro para passar os próximos dias. No dia seguinte, Chris se dirige ao estágio para aprender sobre o seu novo trabalho. Durante uma pausa para o almoço, Chris encontra e cumprimenta o seu chefe na rua. No entanto, a conversa deles tem que ser cortada, porque Chris vê o equipamento que deixou para trás enquanto fugia do taxista. Chris então persegue o cara que carrega o dispositivo, mas falha porque acaba sendo atropelado. Ao se levantar, Chris percebe que perdeu seu sapato, então ele volta ao estágio com um sapato faltando. Depois, as cenas mostram Chris trabalhando duro durante seu estágio, mas ele parece não ter sucesso com os nomes em sua lista. Então ele decide imediatamente pular para o diretor executivo da empresa, na esperança de que algo possa acontecer, e por sorte ele tem a oportunidade de ter uma reunião com o diretor. Enquanto ele está saindo correndo do prédio, seu chefe de estágio pede que ele estacione o seu carro, e por causa disso, Chris acaba perdendo a reunião. Naquela noite, enquanto comem em um restaurante, Chris pede ao seu filho para ajudá-lo amanhã em uma viagem, mas ele só convence seu filho de ir quando diz a ele que eles possivelmente vão a um jogo de futebol. Na manhã seguinte, Chris vai à casa do diretor, que ele havia perdido a reunião. Então ele agradece ao Sr. Ribbon pela oportunidade de ontem, embora ele tenha perdido, e Sr. Ribbon convida o pai e filho para irem com eles ao jogo. Vendo isto como uma oportunidade, Chris e Christopher vão ao jogo com o Sr. Ribbon e o seu filho. Durante o jogo, o Sr. Ribbon diz a Chris que apesar de gostar dele, não há nenhuma chance dele aceitar a sua oferta. Mas o lado positivo disso é que Chris tem a oportunidade de conversar com o Sr. Ribbon e os seus amigos empresários. Enquanto as coisas parecem correr muito bem, tudo muda quando um determinado dia, a Receita Federal pega seu dinheiro do banco, já que ele não pagou os seus impostos. Por causa disso, agora ele está falido e pede dinheiro ao seu amigo que estava lhe devendo. No entanto, seu amigo pensou que a dívida estava paga,
quando ele fez a mudança deles naquele dia. Chris fica frustrado e irritado com isso, então seu amigo fecha a porta na cara dele. Naquele dia, Chris encontra e finalmente recupera o dispositivo que ele havia perdido. Então, eles imediatamente vão de lugar em lugar para tentar vender o equipamento, apenas para descobrirem que ele está quebrado. Mesmo depois do hospital dizer que vai pagar por ele quando ele for consertado, Chris se sente angustiado. Naquela noite, eles chegam em casa e encontram suas coisas fora do quarto. Chris tenta abrir a porta, mas a fechadura mudou. Sem outras opções, Chris e seu filho têm que se mudar novamente. Apesar de cansados, eles acabam em uma estação de trem, onde Christopher observa que o dispositivo que seu pai está segurando não é uma máquina do tempo. Chris diz ao seu filho que é sim uma máquina do tempo e explica que após apertar o botão, eles serão transportados de volta ao tempo dos dinossauros. Christopher felizmente fica animado com essa ideia, então eles vão para o banheiro onde pai e filho passam a noite. Enquanto seu filho está dormindo, Chris chora silenciosamente por causa das dificuldades da sua vida. Na cena seguinte, Chris e seu filho vão para um abrigo para sem-teto, mas são rejeitados porque somente mulheres e crianças podem ir para lá. Então eles vão para outro abrigo, onde quase são rejeitados porque todos os quartos já estão cheios. Felizmente, eles recebem seu quarto depois que o segurança descobre que alguém na frente deles havia furado a fila. Enquanto isso, Chris tenta consertar o equipamento. Na próxima cena, Chris narra que ele aprendeu como terminar a sua conversa com os clientes, porque ele e o seu filho têm que entrar cedo na fila para o abrigo. Mais tarde, Chris e seu filho vão à missa dentro do abrigo, e Chris está estudando para o exame do estágio. No dia seguinte, Chris consegue terminar o seu exame rapidamente. Enquanto ele sai, o Sr. Freakish, que acabou de sair de um táxi, pede a Chris que lhe empreste algum dinheiro. Apesar de ter apenas uma quantia limitada, Chris ainda lhe empresta $5. Para ganhar algum dinheiro, Chris doa sangue, então ele usa o dinheiro para comprar uma peça do dispositivo que ele está consertando. No abrigo, Christopher pergunta ao seu pai se a sua mãe os deixou por causa dele, mas Chris assegura que ele não tem nada a ver com o fato dela ter ido embora. Depois de seu filho lhe dizer que ele é um bom pai, Chris então conserta com sucesso o aparelho. No dia seguinte, ele consegue vender o aparelho, ganhando apenas dinheiro suficiente para dormir em um hotel. Depois, pai e filho vão para a praia para se afastarem da atmosfera cruel da cidade. No dia seguinte, Jay parabeniza Chris em seu último dia, por ter conseguido muitos clientes durante seu período de teste como estagiário. Depois, Chris é chamado pelo Sr. Frankish, que nota que Chris está usando uma camisa nova. Chris diz a ele que é porque ele está em seu último dia como estagiário, e seu chefe responde dizendo que deseja que ele ainda use amanhã, informando que ele foi contratado. Chris luta para conter as lágrimas e o seu chefe lhe devolve os $5 que havia lhe emprestado. Chris sai do prédio narrando que esta parte da sua vida é chamada de felicidade. Então ele vai direto buscar o seu filho na creche e lhe dá um abraço longo e forte. O filme termina revelando que Chris conseguiu abrir a sua própria empresa de investimentos e depois ficou milionário vendendo uma parte das suas ações. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.